Sejam bem-vindos a este espaço. Este é um webinar aberto ao público em geral e tem tradução simultânea e, além disso, essa tradução vai ser espanhol-português. Vocês podem clicar no ícone do mundo na barra inferior da tela para, assim, poder usar o idioma de sua preferência. Por favor, vamos falar devagar. Meu nome é Henry Armas, sou coordenador da área de cooperação técnica do IP Unesco Buenos Aires, escritório para a América Latina. Antes de começar, caso isso não afete a conexão, convidamos vocês a ligar as câmeras para nos conhecermos um pouco mais e também gostaria de pedir a quem ainda não fez isso que troquem o nome de usuário de Zoom, colocando seu nome, sobrenome, país ou instituição. Hoje temos um grupo de convidados e convidadas que nos acompanham e que serão apresentados a seguir por nosso colega Martins Casso. Também quero lembrar que temos um e-mail como um canal de ajuda, caso exista algum algum problema técnico ou alguma pergunta, e vamos deixar esse canal de ajuda à disposição no chat. Esse webinar é parte do projeto Planejamento Educativo com Sensibilidade a Crises, que é realizado pelo IP Unesco com apoio da Agência Sueca Internacional para o Desenvolvimento, que está desenvolvendo diversas ações. Entre elas, uma série de 6 newsletters sobre a temática na região, 3 webinars abordando diversas temáticas sobre planejamento sensível a crises, 3 mesas de cooperação Sul-Sul entre ministérios da região e um fórum temático na nossa rede de especialistas em política educacional. Em segundo lugar, para começar este webinar, gostaria de destacar alguns antecedentes em relação ao desenvolvimento e o uso de sistemas de informação para o planejamento em contextos de crise que estão sendo desenvolvidos dentro do sistema das Nações Unidas. No âmbito do ODS 4, da Agenda para o Desenvolvimento, que convoca a garantir uma educação inclusiva, equitativa e de qualidade e promover oportunidades de aprendizado ao longo da vida para todas as pessoas, os países da América Latina e do Caribe têm feito importantes avanços para seu cumprimento. No entanto, as crises educacionais causadas pela pandemia do Covid-19 afetaram de forma desproporcional as populações mais vulneráveis e marginalizadas da nossa região, acentuando ainda mais as desigualdades pré-existentes. Este cenário evidenciou ainda mais a necessidade de contar com informação como um insumo crítico para o planejamento em contextos de crise. Neste âmbito, os sistemas de informação para a gestão educacional, o SIGED, têm particular educación para toda la población, dado que son insumos fundamentales para la generación de políticas educativas pertinentes, sostenibles y basadas en evidencias. La importancia de los SIGED nos invita a reflexionar sobre una serie de desafíos que actualmente enfrentan estos sistemas en nuestra región y a desarrollar acciones para fortalecerlos. El primer desafío para la región es mejorar la producción de información de los SIGED y sus procesos, ya que si bien casi todos los países de la región cuentan con algún sistema de información educativa, los avances son aún muy heterogéneos en términos de la producción de la información, fuentes de los datos, frecuencia, alcance y calidad, así como la seguridad de la información. Un segundo desafío es asegurar que los factores que permitan un entorno para que los SIGED sean funcionales, efectivos y pertinentes. Para ello, resulta fundamental considerar como factores clave una política de datos educativos o marco jurídico, infraestructura y capacidades tecnológicas, plataformas digitais e métodos de processamento, assim como recursos humanos, técnicos e financeiros.
Há um terceiro desafio que se refere à necessidade de realizar maiores esforços na coordenação de diversos sistemas de informação e bases de dados existentes para ter um diagnóstico mais integrado e heterogêneo da situação da população em geral e o sistema educacional em particular, para gerar melhores respostas às situações que são multidimensionais. Os sistemas de informação deveriam ser capazes de representar grupos populacionais historicamente excluídos, a fim de monitorar as iniquidades e intervir sobre elas. Há um quarto desafio, que está associado à necessidade de fortalecer as estratégias de uso da informação. O crescimento e a sofisticação dos sistemas de informação nem sempre foi acompanhado por uma maior ou melhor utilização desses resultados. Este webinar, junto com a inauguração da comunidade de especialistas em dados para o planejamento educacional, que se desenvolve dentro da rede de especialistas em políticas educacionais do IPE, em coordenação com o Orialc e Unesco, é parte dos esforços que o IPE e todo o sistema Unesco está dedicando a essa questão em particular. Além disso, gostaria de contar-lhes que o próximo Fórum Regional de Políticas Educacionais 2021, que nucleia várias organizações regionais da Unesco e do Sistema das Nações Unidas, será centrado na melhora dos usos de sistemas de informação em políticas educacionais. Finalmente, e antes de apresentar o moderador deste evento, quero retomar as perguntas centrais que vão guiar este encontro. Há perguntas-chave como qual é o papel dos dados e da informação na administração da educação e como podem ser úteis para planejamento no contexto de crises. Por que é necessário articular, adaptar os sistemas de informação, um planejamento que leve em conta crises prolongadas? E, finalmente, o que é preciso para adaptar os sistemas de informação a um planejamento e gestão da educação sensível a crises? Sem mais delongas, quero apresentar, então, Martim Escasso, nosso colega do escritório da Orialc e Unesco, que será o moderador deste evento. Por favor, Martim. Muito obrigado, Henry, pela apresentação e a introdução tão pertinente à temática que nos traz aqui hoje. Muito obrigada a todos e todas por estar aqui compartilhando este espaço, especialmente aos especialistas com quem tenho o prazer e a honra de compartilhar esta mesa virtual como moderador. Eu vou administrar a palavra e organizar um pouco as participações para que possamos levar a cabo as temáticas que estão previstas para este encontro. Como vocês sabem muito bem, nos fazem refletir sobre um tema que hoje em dia tem muita presença, muita preponderância na agenda de políticas públicas, que é a resposta dos sistemas de informação aos contextos de crise, mas que é um tema que vem de longa data, sobre o qual estamos trabalhando muito na região, que tem algumas experiências em alguns países, em algumas unidades subnacionais que vêm trabalhando, vêm desenvolvendo conhecimento e experiências em relação a como responder a certos contextos e certas situações de crise, aprendizados e experiências que trazem esse acúmulo de saberes com muita utilidade para poder entender e responder a situações e demandas que são mais próprias deste contexto de crise que estamos atravessando. Neste âmbito, o tema em questão se vincula com o papel dos sistemas de informação, seus usos, suas mudanças, adaptações, nesses contextos em particular e desafiantes que conformam os processos de planejamento em situação de crise. Para isso, vamos ter a participação de 3 especialistas que eu vou apresentar agora. Primeiro, Miri Seo, oficial de educação do Escritório Regional da Unicef para América Latina e Caribe, é formada em Educação Especial pela Universidade da Costa Rica, tem mestrado em Educação para a Paz pela Universidade das Nações Unidas para a Paz, tem experiência em questões de educação e inclusão e atualmente seu trabalho na Unicef está focado em questões relacionadas à qualidade e pertinência da educação e aprendizado para adolescentes, incluindo o desenvolvimento de habilidades. Além disso,
gerencia a coordenação das alianças regionais e a gestão do conhecimento em matéria de educação. Muito obrigado, Miri, por participar desta mesa. Nosso segundo convidado é Ernesto Yáñez, especialista associado do programa Seção de Educação 2030, Migração, Deslocamento e Emergência da Orialc Santiago, economista com mestrado em Políticas Públicas e Microeconomia Aplicada. Nos últimos 10 anos, concentrou seu trabalho em estatísticas educacionais e sistemas de informação educacional. Foi consultor do Orialc Unesco Santiago e de outras organizações de cooperação. Atualmente trabalha como especialista para a implementação do quadro regional de acompanhamento de alunos em situação de mobilidade, iniciativa promovida pela Orialc Unesco Santiago. E, finalmente, nossa terceira participante estelar neste painel é Jennifer Guralnik, é oficial de gestão de programas do Escritório das Nações Unidas para a Redução do Risco de Desastre, UNDRR, no Escritório Regional para as Américas e o Caribe. Ela é formada em estudos urbanos com especialização em antropologia cultural pela Universidade de Concórdia, em Montreal, no Canadá, e tem mestrado em desenvolvimento internacional pela Universidade de St. Mary, em Halifax, Canadá. Dentro do Escritório Regional para as Américas e o Caribe, da UNDRR, é um ponto focal regional para monitorar a implementação do Marco de Sendai para a redução de risco de desastres 2015 e 2030, ligação para os países da América do Sul e ponto focal temático sobre gênero, questões, pessoas com deficiência e sociedade civil. É um painel de especialistas com muita trajetória e experiência para compartilhar conosco e quero contar brevemente como vai ser organizada a dinâmica de participação. Neste espaço, estamos prevendo 3 blocos de perguntas que eu vou apresentar e vou passar a palavra a cada um dos panelistas para que possam passar suas respostas e fazer seus comentários. Convidamos todas as participantes deste encontro, através do chat, a compartilhar suas perguntas, comentários, fazer suas contribuições para cada uma das temáticas que vão ser apresentadas nessas perguntas. Desta forma, haverá uma equipe que está sistematizando essas perguntas, esses comentários, e eu vou incorporando à discussão, à nossa troca, essas contribuições que forem aparecendo. Depois desses 3 blocos de perguntas, vai haver um momento no qual eu vou apresentar essas perguntas, essas consultas compartilhadas por vocês, para que os 3 especialistas possam também responder a essas perguntas, essas consultas. O objetivo é gerar uma instância de intercâmbio, de diálogo aberto, um pouco mais relaxado do que as apresentações mais estruturadas de PowerPoint ou algum tipo de visualização mais organizada. Então, também convido os nossos oradores a poder falar de uma forma mais relaxada sobre suas percepções e experiências. Sem mais introduções, vamos começar o primeiro bloco de perguntas com uma sequência de respostas, nas quais eu vou convidar primeiro Jennifer, depois Ernesto e, em terceiro lugar, a Miri, para que possam responder essas perguntas. A primeira pergunta que vai pedir a participação deles é: qual é o papel dos dados e da informação na administração da educação e como podem ser úteis para o planejamento em contexto de crise? Por um lado. E, por outro lado, qual é a situação do desenvolvimento de sistemas de informação e sua utilização em contextos de crises nos países da região? Jennifer, passo a palavra para você começar. Muito obrigada, Martim. É um prazer estar com vocês hoje. Tenho 5 minutos para responder, então, muito bem. Eu quero primeiro posicionar sistemas de informação que nós usamos. O Marco de Sendai, o que faz é um planejamento acordado pelos países em 2015, no qual estabeleceram 7 metas a ser alcançadas até 2030. E nisso também há 4 prioridades. Depois dessa adoção, os próprios países das Nações Unidas
adotaram indicadores e terminologia para poder monitorar e reportar seus avanços nesse sentido. Então, nossa oficina, nosso escritório pôs à disposição dos países um sistema online onde podem fazer uso para esse monitoramento e informação. O que é importante neste contexto deste webinar é contextualizar. Sabemos da natureza sistêmica do risco. Há elementos que acontecem simultaneamente, há efeitos em cascata. Isso é o que nos faz mais conscientes e mais ainda no contexto da Covid-19, de que um evento leva ao outro e ao outro e vai se complicando. Então, no contexto de crise, é muito importante reconhecer que não podemos trabalhar de forma estanque. Quando trabalhamos com as ferramentas que alimentam sistemas de informação, como, por exemplo, a avaliação de necessidades e danos, para que fim estamos recopilando essa informação? Não só para enfrentar crises nesse momento da situação de emergência, mas essa mesma informação deve servir para melhorar a tomada de decisões em curto, médio e longo prazo, porque o marco de Sendai amplia a visão. Estamos falando já de ameaças naturais, de ameaças socionaturais, tecnológicas e biológicas. E temos que ter um enfoque multi-ameaças nesse sentido, mas com informações sobre cada um. Quanto mais desmembrarmos esses detalhes, quanto mais detalhes tivermos, mais isso vai nos permitir melhorar a nossa tomada de decisões. Por exemplo, quando fazemos EDAM para alimentar os sistemas de informações, seja qual for, temos que pensar se temos informações não só sobre como se afeta de forma geral, quantas pessoas precisam de cada coisa, albergues, mas também se sabemos quantas mulheres, quantos homens, quantas pessoas com deficiência, quantas crianças, toda essa informação também a longo prazo, com dados históricos, também nos permite ver uma fotografia do que está acontecendo. Então, nesse sentido, a informação e os dados de boa qualidade se transformam em informação, em evidência. Então, ao ter isso nos permite fortalecer o que é a governança do risco, que implica o que é informação, sendo compilada para alguns fins, mas também para uso de tomadas de decisões multissetoriais e multipropósito. Quer dizer, melhora a resiliência da infraestrutura ou esse tipo de coisas que vai muito além da educação pública. Tem algo que estamos vendo muitas vezes, que é a importância de incluir a redução do risco de desastres nesse ciclo humanitário. A crise acontece por fatores subjacentes, não só vemos as crises em termos da ameaça em sua manifestação, mas também temos que ver as capacidades e ter essa visão holística baseada nesses sistemas de informação, saber para que e para quem, e ter uma cultura de gestão de informação para processos de planejamento mais a médio e longo prazo. E não somente continuar trabalhando em silos estanques. Governança do risco é uma tarefa de todos, e todos temos também que ter informações oportunas e acertadas. Muito obrigado, Jennifer, pela sua resposta, particularmente por administrar bem o tempo. Ernesto, a palavra agora é sua para dar a sua opinião. Muito obrigado, Martim. Complementando o que Jennifer acaba de mencionar, eu gostaria de começar mencionando que a chave para um bom planejamento é ter dados. E ter dados ao longo de todo o processo de planejamento. E isso se reflete quando falamos de planejamento em contextos de crises ou quando falamos de um planejamento sensível a crises. Não posso pensar em planejamento se não pensar primeiro em dados. Portanto, é um requisito para um bom planejamento
para um planejamento que alcance os objetivos desejados é contar com dados. Agora, que tipo de dados são os que precisamos? Precisamos de dados oportunos e, sobretudo, confiáveis quando falamos do planejamento em situação de crise. E esses dados oportunos e confiáveis vão nos permitir ter clareza e transparência na forma como agir e no que propomos. Esses dados oportunos e confiáveis vão nos permitir articular um processo de planejamento que tenha respostas eficientes e eficazes à situação de crise que está sendo vivida. Mas o que é mais importante ainda é contar com dados e ver o impacto dessas crises além do momento em si da emergência. Esses dados eles vão habilitar um poder preditivo aos nossos processos de planejamento. Poder identificar, por exemplo, qual vai ser o impacto de um acontecimento sobre os grupos mais vulneráveis no médio prazo. E que ações deveriam ser tomadas para remediar esses impactos ou recuperar as perdas que esses impactos possam gerar a um grupo de atores vulneráveis. Falando da educação, por exemplo, podemos dizer o que eu preciso fazer para recuperar os conhecimentos perdidos durante este ano e meio que estamos em pandemia. E, finalmente, os dados, além de apoiar o processo de planejamento, de ser o centro desse processo, os dados vão nos ajudar também a construir sistemas educacionais mais resilientes, que é o que Jennifer estava dizendo. Não basta dizer que era um sistema educacional resiliente, que era um processo sensível à crise. Para isso, eu preciso de dados, e os dados são um elemento fundamental para poder apoiar este processo. Mas como estamos em termos dos sistemas de informação educacional? E eu quero falar particularmente dos sistemas de informação educacional que estão nos Ministérios da Educação em relação aos dados que são produzidos e entregues para enfrentar crises. E aqui temos que ser claros. Antes dessa crise sanitária, a tradição no nosso sistema de informação educacional sobre compilar dados para a gestão de desastres, crises e conflitos era mínima. Era mínima. Se tem algo bom, entre aspas, que aconteceu com essa crise sanitária para os nossos sistemas de informação educacional, é que nos fez ver a necessidade de compilar dados, além dos dados que tradicionalmente esses sistemas compilavam, dados que nos permitam planejar em prazo muito curto ações para enfrentar uma crise, dados que nos permitam projetar os impactos dessa crise a médio prazo e, ao mesmo tempo, nos permitam articular respostas para solucionar esses impactos. Então, acho que isso é fundamental também de ser dimensionado. Estamos em uma janela de oportunidade para que os nossos sistemas de informação transitem de um contexto no qual se desempenhavam de forma tradicional, com o enfoque de indicadores padrão, que foram definidos de forma geral para todos, a um sistema de informação que seja mais flexível, que possa atuar rapidamente, que tenha a capacidade de gerar novos indicadores, que tenha a capacidade de questionar e de propor novas definições de indicadores e que, acima de tudo, utilize as novas tecnologias para fazer todas essas tarefas. Paro por aqui, Martinho. Obrigado. Excelente, Ernesto. Muito obrigado pelas suas contribuições e também pela gestão do tempo nessas primeiras respostas. Agora, Miri, a palavra é sua para dar a sua experiência. Muito obrigada, Martim. Bom dia, boa tarde a todos os que estão participando hoje. Eu também gostaria de complementar e reiterar também as intervenções, as colocações de Jennifer e Ernesto. Os dados são necessários para identificar, abordar e prevenir e responder melhor aos obstáculos que impedem as crianças e adolescentes ir à escola, aprender e desenvolverem seu máximo potencial.
os dados não podem dormir. Eles devem aumentar a equidade do acesso da educação e melhorar os resultados de aprendizagem. O planejamento e a gestão baseada em dados e sensível a crises são uma parte essencial do fortalecimento da resiliência dos sistemas educacionais. Dados de qualidade podem ajudar a determinar com maior precisão a natureza e o alcance dos processos e abordá-los de uma forma mais integral. Informação exaustiva, desmembrada é fundamental para o desenvolvimento das estratégias pertinentes de preparação, resposta e para o monitoramento do impacto de sua implementação. Ter dados à mão para reforçar é outra importância. Mostrar dados ajuda a explicar planos, estratégias e intervenções às partes interessadas, o que pode ser útil quando é necessário apresentar uma justificativa para alguma decisão. O uso eficaz dos dados pode nos ajudar não somente a fazer seguimento dos resultados, mas também a dar forma a esses resultados com melhores conhecimentos sobre o que está funcionando, o que não está funcionando, quem está prosperando e quais crianças e adolescentes estão ficando para trás. Mas, em muitos casos, os dados disponíveis são fragmentados, então é preciso promover uma maior coerência entre a programação humanitária e a do desenvolvimento, vinculando de forma mais eficaz os dados da resposta de emergência com a recuperação e o desenvolvimento a longo prazo, permitindo também um planejamento baseado em evidência. Por exemplo, durante as crises humanitárias, é importante ter dados atualizados que nos permita ter uma linha de base para identificar e comparar quanto afetam o sistema educacional. Para fazer evaluações rápidas depois de uma crise, essa informação de base permite identificar rapidamente a população mais vulnerável. Por exemplo, o número de escolas afetadas, o número de crianças e adolescentes afetados pelo fechamento das escolas, etc. E poder definir os planos de resposta orientados à população com maior necessidade. Também ajuda a que as avaliações rápidas depois dos desastres e das crises humanitárias possam ser feitos com maior velocidade. E permite monitorar o avanço da resposta e da ajuda com a rendição de contas, prestação de contas. Em muitos países, os dados sobre aprendizado não são compilados com frequência ou não estão disponíveis. E, atualmente, à medida que os sistemas educacionais voltam à educação presencial depois do fechamento das escolas, a necessidade de ter dados oportunos e de qualidade sobre o aprendizado e os atores que impulsionam o rendimento dos estudantes é mais urgente do que nunca. É fundamental reunir com frequência os dados de aprendizado de boa qualidade comparáveis para aplicar de forma eficaz as medidas políticas e educacionais necessárias e acelerar a recuperação das perdas de aprendizado em contexto de crise. Então, para finalizar, gostaria de dizer que abordar as necessidades educacionais em contexto de crise é vital para garantir uma educação inclusiva e para todos, em consonância com o ODS 4 e os princípios de não deixar ninguém para trás e chegar primeiro aos mais vulneráveis. Nesse contexto, os dados podem ser uma poderosa ferramenta para construir sistemas educacionais mais resilientes, articular as prioridades estratégicas específicas para crianças e adolescentes, diagnosticar as oportunidades e os desafios de utilizar os dados para promover essas prioridades e criar um plano de ação para as futuras intervenções em dados, baseadas nessa análise. Muito obrigada. Muito obrigada. Miri, esse painel é maravilhoso. Todos estão terminando a tempo. Para a moderação, é um cenário mais do que ideal. Muito obrigada pelos seus aportes, pela sua contribuição. Obrigado, Ernesto, Jennifer também. Assim, tivemos alguns primeiros conceitos importantes para definir e definir o papel dos contextos dos processos de informação que são estratégicos para responder a situações de crise. E, por outro lado, quais são esses principais desafios que aparecem quando a situação é caracterizada, atualmente vinculada à necessidade de informação, de integração, da oportunidade, esses elementos que foram aparecendo. Vou passar à próxima pergunta. Lembrem
Os participantes podem fazer suas perguntas e comentários no chat do Zoom. Fiquem à vontade para fazer isso. Segundo bloco de perguntas. Por que é preciso articular ou adaptar os sistemas de informação a um planejamento que leve em conta crises prolongadas? Porque é preciso que as equipes de desenvolvimento de informação e de planejamento e de resposta a crises trabalhem em conjunto. Nesse segundo bloco, quem vai começar a intervenção é Miri. Miri, por favor. Muito obrigada. Eu começo neste bloco, eu terminei o anterior e agora eu já começo. Acho que essa pergunta também vem muito em relação, também dá seguimento à primeira pergunta. É que o trabalho sobre o fortalecimento da resiliência dos sistemas educacionais sublinhou a importância de uma setorial crises, incluir relações com a gestão de educação em emergência nos marcos institucionais. Isso é válido para os países que respondem às crises ou se recuperam delas, mas também como uma valiosa medida de preparação para qualquer contexto. A demanda, a oferta e o uso inteligente dos dados levam a melhores resultados para crianças e adolescentes. Quando os dados corretos estão nas mãos adequadas, no momento oportuno, as decisões podem estar melhor informadas, ser mais equitativas e ter mais probabilidades de proteger os direitos. Quando os três elementos funcionam bem, os dados podem ser utilizados para informar sobre o planejamento estratégico, também para supervisionar e ajustar o rendimento dos sistemas e para envolver as comunidades no diálogo. Mas quando esses elementos dessa cadena não é suficiente, o potencial dos dados para melhorar os sistemas de informação também não é suficiente. Os esforços para melhorar os sistemas de informação e fazê-los mais perceptivos às necessidades dos dados de seus usuários finais podem beneficiar a todas as partes interessadas na preparação, resposta e recuperação das crises, inclusive os atores humanitários, isto é, a melhoramento dos dados pode ser uma base de referência importante para igualar as necessidades e as vulnerabilidades relacionadas com as crises e para medir e supervisionar o impacto das intervenções. Então, compreender mais claramente a situação das crianças e das famílias antes, durante e depois das crises humanitárias, a preparação e a resposta pode ser mais oportuna e eficiente e se adaptar mais rapidamente e de forma mais eficaz. Poder estimar melhor o número e a localização das crianças e das famílias que correm mais riscos, ou poder conhecer e seguir a situação daqueles que ainda não foram atendidos, podem mudar os resultados a longo prazo para as crianças e adolescentes e suas famílias. As crises prolongadas precisam de dados constantes e atualizados para ter uma resposta que tenha impacto. Diferente de uma crise particular, uma crise prolongada pode ter um impacto de cifras menor, mas no longo prazo o impacto é muito maior. Os sistemas de informação devem poder se alimentar de dados a longo prazo para tomar decisões, para saber quais são as respostas mais relevantes. Para um melhor uso dos dados disponíveis, deve-se melhorar o acesso compartilhado aos conjuntos de dados, georreferenciados e análise interrelacionada. Aproveitar as oportunidades proporcionadas pelas fontes públicas e privadas de grandes dados para gerar informação suficiente e boa para gerar respostas rápidas e conectar os processos de dados fundamentais, como vincular os sistemas de dados de administração e as plataformas de segmento centradas em ajuda humanitária. Para isso, é preciso que as equipes trabalhem em conjunto para poder reduzir o trabalho necessário para compilar e compartilhar dados, permitindo uma compilação de dados mais rápido. Para fortalecer os dados e a informação em situações de emergência e em crises prolongadas.
Nessa visão, se incluem os sistemas de informação nacionais mais preparados e que respondem às crises, e que podem apoiar o planejamento setorial sensível a crises e a prestação de serviços para sistemas mais resilientes. Muito obrigado, Miri. Jennifer, a palavra fica com você. Vou tentar não reiterar o que já foi dito. Em termos desse tipo de articulação, acho que no nosso caso, já falei, os indicadores que estão incluídos nesse sistema de informação estão alinhados com as 7 metas do Marco de Sendai. Mas isso em si também está muito vinculado com as 4 prioridades de ação. As metas é um pouco o que queremos em termos de objetivos, resultados, mais a médio e longo prazo, mas contar com essa informação permite responder às 4 prioridades de ação que estão enfocadas em políticas públicas. Isto é, o conhecimento do risco, a governança de risco, o investimento e todas as respostas e recuperação para recuperar melhor, que talvez seja o mais importante para a questão da gestão de crise. Ao dizer isso, também tem um aspecto importante que devemos levar em conta, que é a articulação entre diferentes tipos de sistemas para diferentes fins. No caso do Marco de Sendai, esses indicadores das 7 metas, os indicadores de 5 dessas metas são os mesmos que se refletem em indicadores nos ODS, particularmente 1, 11 e 13, redução de pobreza, ação pelo clima. Então, a importância é que não estamos exigindo duplicação de esforços por parte dos países, sim que um sistema sirva para alimentar o outro. Então, nesse sentido, também gostaria de mencionar a importância da intergovernabilidade, eu acho. Sistemas de informação não é falar para um fim específico. E aqui eu quero me referir à questão dos dados confiáveis. Essa mesma informação sirva para diferentes tipos de fins. Então, nesse sentido, se efetivamente há alguns desafios identificados pelos países no seu monitoramento e informação, não é só para fins de redução de risco do Marco de Sendai. Se reflete em outros, por exemplo, na compilação de dados, na confidencialidade dos dados. Eu acho que isso tem muito a ver com o que a Miri estava dizendo. Temos que estar muito conscientes quando se trata de crianças e adolescentes, ou na gestão das diferentes necessidades, esse tipo de coisa. E aí a importância de se ter dados desmembrados, respeitando isso. Então, nesse sentido, o sistema online faz uso de metodologias já existentes. E vi uma pergunta também no chat falando sobre idade. Esse é um exemplo que eu usei naquele momento, mas o sistema também faz referência de metodologias ou põe à disposição metodologias, incluindo os sistemas das Nações Unidas, a metodologia de estimativas financeiras da CEPAL, metodologias da OMS, esse tipo de articulação que permite aproveitar dados existentes provenientes de outros sistemas, mas que também fortalece a coordenação entre os diferentes setores. O uso da informação para quê? E para finalizar, porque não olhei no tempo desta vez, me desculpe, quero dizer também que nesta região existe um grupo de trabalho através da Conferência de Estatística das Américas, da CEPAL, cuja secretaria técnica está levada pela CEPAL e pela UNDRR, que inclui diversos países em suas oficinas de estatísticas,
para que, além dos sistemas nacionais de gestão de risco, nos processos de médio e longo prazo, esse Sistema Nacional de Gestão de Risco devem ser em articulação ou em coordenação com sistemas nacionais de estatísticas, com sistemas nacionais de investimentos públicos, entre outros. E, finalmente, para eu não me esquecer, estou vendo que o Cláudio, que a Rosário estava fazendo um comentário aí também, gostaria de dizer, por exemplo, na meta E do Marco de Sendai, que tem 2 indicadores com diferentes elementos para informar nesse sistema, também tem uma articulação com diferentes sistemas, como com uma ferramenta do BID para monitorar e seguir de perto as políticas públicas. Então, essa articulação entre sistemas, mas também para uma agenda em comum ou coerente entre diferentes agendas que podemos ter. Muito obrigada. Muito obrigada, Jennifer. Vou passar a palavra para o Ernesto. Antes, gostaria de fazer um pedido para os oradores da equipe de tradução, pedindo para os oradores falarem um pouco mais devagar, porque a tradução simultânea está ficando um pouco difícil nesse ritmo. Muito obrigado. Ernesto, a palavra é sua. Obrigado, Martim. Miri e Jennifer praticamente já disseram tudo, e eu gosto disso, porque isso significa que convergimos no que estamos pensando e como estamos analisando essa problemática. Eu vou tentar resumir isso, basicamente, mencionando a necessidade que temos, que tem o setor, quando diante de crises, para articular respostas que sejam mais estratégicas, de médio e longo prazo, e não somente respostas que se enfoquem na emergência em si. Então, eu acho que isso é algo fundamental para pensar em por que é preciso que os sistemas de planejamento levem em conta as crises prolongadas. Acho que o que é importante é que parar de pensar unicamente na emergência em si, e que pensemos, além disso, na construção de sistemas que sejam resilientes e flexíveis, que nos permitam um planejamento de médio prazo e que, além disso, empurrem nossos sistemas de informação a gerar mais e novos dados para apoiar esses processos. Então, os desafios enfrentados pelos sistemas de informação neste âmbito são realmente muito grandes, porque, como eu disse, há uma tradição nos nossos sistemas de informação educacional para se fechar a certo tipo de indicadores, tem muita resistência por outro tipo de indicadores, que não necessariamente deveriam ser parte permanente do sistema de informação educacional, mas que poderiam atuar como um tipo de switch que seja ativado e desativado quando for necessário. Mas os sistemas de educação educacional já estão pensados para isso e não agem depois da crise, e sim podem atuar inclusive antes da crise, inclusive avaliando riscos em potencial em muitos casos. Acho que isso é fundamental, por um lado. Outro elemento que tanto Jennifer como a Miri mencionaram, e que eu vou falar um pouco mais em relação ao que outros atores deveriam fazer parte deste processo, é o trabalho em conjunto. Embora seja importante o trabalho em conjunto no interior dos ministérios, porque muitas vezes nos próprios ministérios da educação temos unidades que trabalham com fontes de informação próprias e não conectadas com sistemas paralelos da informação, muitas vezes, acho que é fundamental que os sistemas de informação trabalhem juntos. As unidades de planejamento e gestão de riscos e informação deveriam trabalhar juntas, deveriam se complementar, porque essa complementação, esse trabalho conjunto, além de permitir enfrentar crises que já tenham se manifestado, vão permitir também que se trabalhe sobre fenômenos, por exemplo,
Eu falo, por exemplo, a migração, que é um fenômeno. Se essas equipes trabalham de maneira conjunta, poderia-se prevenir que esse fenômeno se torne uma crise no setor educacional, por exemplo. Então, o trabalho em conjunto é fundamental para o planejamento sensível a crises. Mas, além disso, é fundamental que esse trabalho em conjunto não se limite ao setor da educação. É fundamental que exista, e Jennifer falou isso claramente, um trabalho com outros setores e com outros atores que estão envolvidos na problemática. Por exemplo, a crise sanitária que vivemos agora deixou clara a necessidade de articular o setor de saúde com o setor da educação, o setor de proteção social com o setor de educação, de trocar informação para poder planejar melhor. E isso é importante. Então, precisamos não somente de um trabalho conjunto no interior dos ministérios da educação, dentro do setor de educação, mas também entre setores. E um terceiro elemento que tem a ver com as unidades nacionais de gestão de risco e crises é a necessidade que essas agências estatais não somente incorporem a educação como um elemento mais do impacto de curto prazo da crise, mas que também incorporem também suas ações de médio e longo prazo. A política educacional para enfrentar situações de crise deveria formar parte também dessas unidades governamentais de trabalho. É só isso, Martinho. Obrigado. Muito obrigado, Ernesto, Jennifer, Miri, por suas contribuições e suas reflexões. Aqui somos também o colega de Salvador, que nos convida a pensar que a análise da informação é chave para a tomada de decisão, especialmente para as pessoas em situação de vulnerabilidade, e permite articular e preparar melhor as estratégias de resposta. Quero ficar aqui com esse tema que o Ernesto trouxe ao final, dessa forte coincidência entre os oradores em relação aos principais desafios em termos de articulação e adaptação dos sistemas de informação e nessa necessidade imperiosa de poder trabalhar de forma articulada, não somente entre diferentes pessoas do Ministério, mas também com outros setores do governo, também envolvidos em resposta à crise. Vou passar, então, ao último bloco de perguntas. Também serão duas perguntas centrais para responder. A primeira é: o que é preciso para que os países da região adaptem os sistemas da informação a um planejamento e gestão da educação sensível à crise? E, em segundo lugar, como colaboram os organismos de cooperação internacional para reforçar os sistemas de informação educacional com vistas a aumentar a resiliência em situações de crise? Para este terceiro bloco, Ernesto, você é convidado a começar as intervenções. Perfeito. Obrigado. Obrigado, Martim. Sim, eu gostaria de dizer, começar contextualizando um pouco a situação dos sistemas de informação educacional na região e enfatizando os dados para situações de crises, particularmente. Quando damos uma olhada aos nossos sistemas de informação em relação às crises, vemos que, de modo geral, os dados disponíveis estão muito fragmentados, diferentes fontes, diferentes dados, diferentes indicadores. Por outro lado, também evidenciamos que há diferentes necessidades de dados, diferentes requisitos, e que, ao mesmo tempo, essa diversidade, essa necessidade resulta no fato de que muitos operadores, às vezes, trabalham com diversos enfoques, diversas metodologias, que muitas vezes não estão articuladas, não estão harmonizadas. Então, temos, por exemplo, algumas lacunas quando falamos da resposta humanitária, da resposta do desenvolvimento, e, além disso, quando esses dois elementos se unem com os planos nacionais de educação. Então, temos
3 elementos que não estão de forma coordenada, estão em diferentes momentos, e o ideal seria que se coordenem e sejam estruturados num processo de planejamento sensível à crise de médio prazo. Além disso, existe uma forte tendência nos nossos M's, eu já mencionei isso, mas eu vou repetir novamente, a ser pouco flexíveis. Eles são pouco flexíveis e isso também tem um custo quando falamos de crise. Por outro lado, a própria natureza dos M's faz com que muitas vezes suas respostas sejam lentas. E quando falamos de crises, não precisamos de dados uma vez por ano. Precisamos de uma frequência muito mais curta. Não precisamos de dados ao finalizar a gestão educacional, e sim dados imediatos. E precisamos imaginar as novas necessidades para enfrentar as crises. O exemplo também da Covid, um indicador tradicional nos nossos sistemas de informação era o número de alunos por sala. Temos tantas salas, tantos alunos por sala. Essa informação, em tempos de Covid, já não serve, porque o que eu precisava saber era de que tamanho são as salas, para saber se eu vou poder ter distância social com os alunos. Então, precisamos ter imaginação para ir gerar novos indicadores, e por trás disso está a necessidade de M's que sejam flexíveis. Então, este é o contexto no qual estamos atualmente com os nossos sistemas de informação. Temos uma janela de oportunidade, que é essa crise sanitária, que nos fez ver a necessidade de transformar os nossos M's para que sejam mais flexíveis. Mas o empurrão final neste processo de transformação, acho que também é fundamental que os ministérios e as unidades de planejamento e o setor de educação em geral deem esse salto de um processo de planejamento educacional a um processo de planejamento educacional sensível a crises. No momento que a gente internalizar a ideia da necessidade de um planejamento educacional sensível a crises, os sistemas de informação vão ser empurrados a se transformar nesses sistemas flexíveis que a gestão de crise requer. Eu acho que é só isso. Martim, muito obrigado. Obrigado, Ernesto, por começar esse terceiro bloco. Miri, agora a palavra fica com você. Muito obrigada. Continuando as contribuições do Ernesto, eu gostaria de reiterar que temos o claro entendimento de que os dados têm mais potencial do que nunca para dar forma às vidas e às condições de vida das crianças e adolescentes. Grande parte desse potencial é resultado das rápidas expansão do uso de dados, o crescimento e das expectativas, mas também tem um potencial perigo. Com tantas oportunidades, é cada vez mais importante que as partes interessadas tomem decisões informadas, estratégicas sobre como investir nesses dados. Sem um plano claro e ágil, corremos o risco de diluir nosso impacto com programas desconectados ou de ficar atrás com planos inflexíveis. Portanto, é fundamental promover uma cultura de demanda, fornecimento e uso de dados que reconheça o valor desses dados. É necessário construir plataformas comuns e melhorar a coordenação de forma a reduzir o trabalho necessário para compilar, validar e compartilhar esses dados, permitindo uma comunicação e o uso dos dados mais rápido e eficiente. Centralizar esse processo de compilação e difusão dos dados também pode garantir uma coordenação eficaz entre as diferentes partes interessadas e o bom funcionamento da gestão da informação. Também é importante integrar esses dados, ou seja, desenvolver, utilizar e compartilhar ferramentas que reúnam múltiplos dados de forma coerente e de alta qualidade. Essas ferramentas podem minimizar a carga do intercâmbio de dados e permitir novos tipos de análises de dados que proporcionem novos conhecimentos sobre a educação e o desenvolvimento das crianças e adolescentes. Também deve-se impulsar a demanda inteligente de dados. É fundamental que eles funcionem de forma adequada em todos os contextos. Mudar os enfoques para que os dados sejam pertinentes a uma gama mais ampla de contextos.
com ênfase nos contextos frágeis e humanitários. Para uma melhor preparação e planejamento e resposta à crise, é indispensável compilar os dados com um claro propósito de aprendizado em mente, ter sistemas que sejam amigáveis ao usuário e tenham dados desmembrados por gênero, idade e grupos vulneráveis específicos, como crianças e adolescentes indígenas, com deficiência, migrantes, refugiados ou em situação de mobilidade. Também é importante ter informação secundária para a tomada de decisões rápidas depois de uma crise humanitária. A opção de um segmento em tempo real, mediante dispositivos eletrônicos e software, também pode ter claras vantagens, tanto na programação como no aprendizado. As novas formas de uso dos dados estão ampliando a oportunidade de pôr os dados em ação, e nesse panorama devemos identificar dinamicamente as demandas e os usos específicos dos dados, sempre dando prioridade às crianças e adolescentes com maior potencial de impacto, assim como nos enfocarmos nas associações e sócios impulsionados pela demanda, em vez de ampliar significativamente nossa própria capacidade. Para a próxima pergunta, quero me focar no trabalho da Unicef e dizer o que estamos fazendo para apoiar esses sistemas. Atualmente, existe uma falta de dados antes e depois das crises humanitárias e uma falta de convergência entre enfoques e iniciativas desconectadas de organismos ou de setores específicos. Então, a Unicef está investindo na compilação de novos dados, e isso requer tanto soluções imediatas a curto prazo, como a criação de dados mais ágeis para o antes, durante e depois das situações humanitárias. A Unicef vai continuar apoiando os governos e o trabalho com seus parceiros para desenvolver novas técnicas de medição para os temas emergentes, aperfeiçoar os métodos atuais e buscar as melhores oportunidades para compilar e utilizar os dados nos contextos mais difíceis. Ampliar as soluções para compartilhar esses dados, para análise intersetorial, criar e reforçar capacidades e mecanismos de apoio para que as equipes dos países em matéria de dados possam melhor compilar e dar seguimento ao uso dos dados. Muito obrigada. Muito obrigado, Miri. Jennifer, a palavra fica com você, então, para terminar essa rodada. Ok, muito obrigada. Como eu entendo a pergunta em termos de adaptação dos sistemas, para mim essa pergunta também está vinculada com a pergunta anterior. E eu acho que aqui, alguns elementos que são importantes é a interoperabilidade dos sistemas, novamente, para que fins, para que seja multiuso, a informação seja multiuso. Então, uma análise não só encher o sistema de dados e que eles têm que se transformar em informação e que a informação tem que se transformar em evidência. E as evidências possam se transformar em políticas públicas cada vez mais intersetoriais, digamos. Nesse sentido, também os sistemas devem ser flexíveis para permitir esse tipo de uso multissetorial e multifim. E aproveitar as tecnologias, é claro, os processos inclusivos e participativos com os diferentes segmentos de população é fundamental. Isso requer, além de dados desmembrados, também o aproveitamento de tecnologia que já temos e que permite, por exemplo, Big Data. Por exemplo, o uso dos telefones celulares para ter informações que vêm de comunidades, de pessoas com deficiência, com uso de softwares de acessibilidade, entre outros. Em termos dessa interoperabilidade, talvez um exemplo, voltando à questão da gestão da crise, por exemplo, os sistemas de informação utilizados para coordenação em situações de crise, estamos vendo esse componente de interoperabilidade buscando mais sinergias. Por um lado, ter um mapeamento de atores e populações e os dados em termos de
de quanto são afetadas e o impacto, e com tudo isso, ter uma melhor fotografia do que está acontecendo e que, no final do dia, permita que conheçamos mais a situação, tanto em termos territoriais de cada país e também que possamos ter políticas públicas que reconhecem os fatores subjacentes ao risco, conhecem que desastre em si é uma construção social. Isso quer dizer que é vital que esses eventos se transformam em desastre. Temos que usar essa informação para repensar nossos padrões e repactuar. E essa situação que estamos passando agora com a pandemia de Covid-19 está nos deixando muitas lições aprendidas em termos de como podemos chegar a esse tipo de processo com esse tipo de visão. Então, muito obrigada. Muito obrigado, Jennifer. Muito obrigado, Ernesto e Miri, por suas contribuições neste terceiro bloco. Com esses comentários de Jennifer, nós fechamos esta primeira etapa de exposições a partir dessas perguntas. Fizemos um primeiro percurso sobre os principais objetivos, dilemas, tensões, necessidades que surgem a partir de pensar os sistemas de informação para o planejamento em situação de crise. Quero agora deixar espaço para alguns comentários, algumas perguntas que surgiram a partir da participação de nossos participantes no chat, que esteve bem ativo. Por exemplo, alguém comentou que os sistemas de informação são necessários sempre, indistintamente, em crise ou não. O desafio é mantê-los atualizados em informação oportuna para estes tempos especiais e não há dúvida de que são a base para as decisões. Cristine Carvalho diz que gostaria de levar em conta não só a produção de dados em momentos de crises, mas também a preocupação pela difusão, acessibilidade, coerência e comparabilidade. É fundamental levar a discussão sobre a cultura de uso dos dados em tempos de crise e sua discussão entre todos os grupos interessados. Essas são algumas das contribuições que apareceram no chat, que vocês estão podendo seguir. Eu não vou poder ler todos, mas sim, eu gostaria de compartilhar com os três oradores 3 perguntas que surgiram no chat, que eu acho que podem ser interessantes para ir gerando uma instância de feedback e de encerramento com as principais ideias que cada um de vocês tem para compartilhar. Vou ler as 3 perguntas e agora vou convidar vocês, sem ordem específica, para que vocês possam responder alguma delas. Uma pergunta é, Cláudia Osório, do Chile, que dados novos estão sendo compilados para incluir no planejamento sensível a crises? Uma segunda pergunta é, vem do Brasil, o que vocês sugerem em termos de ação para buscar dados e informação para os casos dos sistemas educacionais ou territórios que não disponham de EMIs? E uma terceira pergunta, quanta relevância tem ter os dados atualizados, dado que muitas instituições não têm os dados estatísticos atualizados para gerir esse contexto de crise, em diferentes setores, mas acima de tudo na educação? Uma pergunta de Ivan Espinosa. Então, a partir de agora, convido vocês de forma aberta, quem quiser responder essas perguntas que surgiram. Martim, desculpe, eu perdi um pouco a conexão. Qual é a última pergunta? Você pode repetir? Sim, claro. Quanta relevância tem ter os dados atualizados, dado que muitas instituições não têm dados estatísticos atualizados para administrar em contexto de crise, em diferentes setores, mas sobretudo na educação?
Martim, eu gostaria de começar. Obrigado. Vou começar com a última pergunta, a que nos pergunta qual é a relevância de ter dados atualizados. A resposta é bem direta e clara. Ter dados atualizados em um contexto de crise é fundamental. Eu não posso agir em um contexto de crise se eu não tiver os dados mais atualizados possíveis. Agora, a pergunta que vai junto com essa é: quanto é viável ter dados atualizados quando há crise? E do ponto de vista dos sistemas de informação educacional nos ministérios, isso é difícil, porque obter dados para enfrentar uma crise não só implica quantificar no momento do impacto, mas também estruturar todo um processo que me permita ver os impactos de médio e longo prazo dessa crise nesses estudantes. Então, isso faz com que os sistemas tenham que pensar rapidamente como estruturar suas operações para compilar informação no momento e, dois, como esses dados devem estar integrados a todo esse processo de médio prazo que vem depois. Isso por um lado. Mas acho que, além da relevância dos dados atualizados no momento da crise, também é importante para os sistemas de informação educacional ter dados que permitam gerir e administrar os riscos de crise. Como falávamos antes no exemplo da migração. Antes que o fenômeno migratório se torne uma crise, eu posso trabalhar e minimizar esses riscos. Mas para isso eu preciso ter dados de monitoramento, de gestão de risco. Então, esse é um elemento. A outra pergunta que está vinculada, o que fazer nos territórios que não têm EMIs? Pela minha experiência, os sistemas de informação educacional nos ministérios da educação cobrem, de modo geral, pelo menos na região, todos os setores. Então, os sistemas de informação educacional têm a possibilidade de gerar informação em toda a região. Agora, quanto isso é flexível já é outra questão. Eu acho que aí deveríamos pensar desse ponto de vista. O outro elemento que vai com essa pergunta é a falta de cultura na região de devolver os dados à região. Normalmente, os EMIs recuperam informação das unidades educacionais, de todas as unidades educacionais do país, processam, geram indicadores, produzem dados, mas raramente devolvem esses dados às regiões para que as regiões possam usá-los. Então, vem do nível local para o nível do governo, para o nível central, lá são processados esses dados, o nível central utiliza, mas raramente devolve. E nos casos em que devolve, as capacidades para usar esses dados no planejamento a nível local são baixas e, portanto, não temos os resultados desejados. Então, acho que isso também é importante quando falamos de questões de crise. Aproveito que estou com a palavra, porque tem uma pergunta que estava falando da necessidade de contar com dados qualitativos e quantitativos para administrar esse tipo de crise e riscos. E acho fundamental considerar essa abertura. Acho que, além do simples dado quantitativo, é fundamental que os EMIs, os sistemas de informação educacional, comecem a considerar a necessidade de também incorporar a informação qualitativa. Isso poderia complementar de forma muito boa os dados que atualmente temos. E aqui na Orial, que estamos trabalhando nesse monitoramento regional para estudantes em situação de mobilidade, que é algo que pretendemos construir um sistema de informação que não separa o que é qualitativo e o que é quantitativo. Estamos tratando tudo como um único componente. Ambas coisas são parte do nosso sistema, se alimentam e se complementam. E acho que é fundamental parar de ver o qualitativo de um lado do rio e o quantitativo do outro lado do rio. Essas duas metodologias têm que se complementar, definitivamente.
Muito obrigado, Ernesto. Jennifer, Miri, alguma quer tomar a palavra? Jennifer, pode falar. Que acho que para mim foi um pouco difícil entender as 3 perguntas completamente. Não sei se eu fui a única na segunda pergunta, cortou um pouco no final, mas acho que eu entendi mais ou menos o que queriam dizer. Então, em termos de contar com dados atualizados, eu acho que Ernesto explicou muito bem. Obviamente, não podemos pretender lidar com situações de emergência ou crises prolongadas, simultâneas, se não tivermos informações oportunas no momento em que é necessário. Mas, dito isso, acho que também é preciso dar importância aos metadados quando falamos com esse sistema, trabalhamos com esses sistemas de informação, que muitas vezes temos a tendência de nos enfocarmos em alimentar os sistemas e não necessariamente em documentar de onde vêm os dados, quando foram compilados, qual é a fonte, esse tipo de coisas. Isso, além de contar com informação no momento da crise, nos permite entender e contextualizar com a informação. Então, isso, por um lado, que eu queria dizer. E quanto à articulação para os processos de planejamento, em termos de contar com dados novos, e outra coisa que eu acho que entendi através das perguntas, os sistemas de informação devem alimentar os processos de planejamento, claro, mas também devem cumprir um papel muito importante em acompanhar de perto os próprios mecanismos de planejamento. Então, se temos uma estratégia ou um plano, o que for, um marco legislativo, normativo, esses sistemas de informação permitem monitorar os indicadores, os prazos, as metas que temos e revisar periodicamente para fazer as adequações necessárias no momento em que seja necessário. E acho que, finalmente, para não tomar muito tempo, quero me referir à importância, por exemplo, neste caso, dos sistemas de precoces. Uma das mesas do Marco de Sendai é a importância da informação para a avaliação de risco, para a informação e conhecimento, e sistemas de informação, não, desculpe, sistemas de alerta precoce. Não é somente ter sistemas, por um lado, ameaça por ameaça, e sim o conjunto de sistemas para cobrir as principais ameaças que podem afetar um país, mas também a importância de saber geograficamente, no território, onde há populações expostas a diferentes tipos de ameaças. E o que eu quero dizer neste momento é quanto dessa população em risco está recebendo, por um lado, os alertas e, por outro lado, a informação necessária para evacuar ou para tomar uma decisão, ou seja, nesse momento, mas também pensando no futuro. Então, me desculpem, eu tive dificuldade para entender a pergunta, mas... Não, perfeito, Jennifer. Muito pertinentes as suas contribuições. Miri, você quer acrescentar alguma coisa? Sim, eu acho que Jennifer e Ernesto cobriram quase tudo, mas eu gostaria de retomar e dizer que, em termos dos dados, acho que a primeira pergunta era relacionada aos dados novos que devem ser compilados. E, nesse caso, gostaria de dizer que o contexto da pandemia de Covid-19 realmente foi uma situação extraordinária em termos globais e também para a região. Então, alguns dos dados novos que deveríamos levar em conta são a medição de aprendizado dos estudantes que não puderam estar nas escolas. Então, deveríamos medir esse tipo de aprendizado também, ver dados sobre
e dispositivos tecnológicos disponíveis para esses estudantes, porque a maioria dos estudantes estão agora estudando à distância através da educação digital. Então, alguns dos dados que realmente precisamos saber é quem tem esse acesso, quem tem acesso a essa educação e que essa educação seja de qualidade. Por outro lado, é fundamental que esses dados funcionem de forma adequada, não somente para a crise, mas para todos os contextos, como eu tinha falado. Então, é importante ter dados de referência para avaliar, assim, vamos poder avaliar as necessidades e as vulnerabilidades relacionadas com a crise ou com qualquer outro contexto. Sempre ter dados que sejam pertinentes e adequados a uma gama mais ampla dos contextos que podem acontecer. Muito obrigada. Muito obrigado, Miri. Temos tempo para mais uma pergunta. Então, vou trazer uma quarta pergunta dos participantes, de Julián Falcón, da Argentina. Uma pergunta mais de termos técnicos. Julián pergunta que quer perguntar sobre o posicionamento dos oradores sobre os levantamentos amostrais em oposição aos levantamentos censais típicos, que podem ser mais adaptáveis e mais velozes. Ao mesmo tempo, gostaria de saber o que pensam sobre a tensão dessa forma de trabalhar com o desenvolvimento mais estável e histórico e sua relação com sistemas de informação. Novamente, abro a palavra para os 3 oradores, quem quiser fazer uma contribuição a respeito. Pode ir, Ernesto. Não, por favor. Jennifer, você primeiro. Essa pergunta, para mim, é bem interessante, porque, digamos, com esse trabalho que estamos buscando articular no Sistema Nacional de Detecção de Risco, sistemas nacionais de estatística, também é importante sistemas nacionais de gestão de informação. Não sei se isso existe na região, mas é importante pensar nesse tipo de governança da informação em si. E aí eu acho que, novamente, tem a ver com a confidencialidade dos dados, a sensibilidade dos dados, que seja informações sobre pessoas, implicações em termos desse tipo de informação, censal, como você dizia, mas também por questões de segurança nacional, entre outros. Mas aí vem a importância de outro tipo de dados, por exemplo, informação georreferenciada, que acho que foi Ernesto que mencionou, se não me engano, mas também o uso de dados administrativos, que vêm de outra fonte que não são censos e fontes tradicionais de estatística. Mencionar o Big Data, temos que equilibrar a sensibilidade da informação com o potencial uso e o potencial que temos para ter informações que venham de muitas fontes diferentes e do nível mais local, que é poderosa para a tomada de decisões, tanto no nível nacional como no local, e fortalecer essa articulação e, como eu dizia, fortalecer que os processos sejam cada vez mais participativos, baseados em evidência dessas populações locais. Isso em si nos permite articular melhor com os sistemas de proteção social. Muito obrigado, Jennifer. Ernesto. Obrigado, Jennifer. Obrigado, Martim. Sim, eu ampliaria a pergunta, iria além de não só considerando operações baseadas em amostras, mas também incluiria a possibilidade de operações baseadas em metodologias que já estão bem comuns com a crise sanitária, como o levantamento por telefone celular e sua articulação com sistemas de informação educacional. Pessoalmente, eu acho que essa ideia de EMIs flexíveis, sistemas de informação educativa flexíveis, também considera a necessidade de que esses levantamentos amostrais formem parte dos sistemas de informação educacional.
ou que esses levantamentos por telefone celular formem parte dos sistemas para enfrentar demandas de dados em situações concretas. Temos uma grande vantagem, como dizem na pergunta, que grande parte dos sistemas da região, não todos, mas uma boa parte, são nominais. Então, é comum senso para todos os estudantes. Nós poderíamos tranquilamente vincular essa informação amostral a esses dados nominais e ter uma gestão ampla desses dados. Então, é fundamental que os EMs sejam flexíveis e por trás dessa ideia de flexibilidade dos EMs está poder usar operações amostrais ou técnicas CAP para levantar dados em outras circunstâncias ou qualquer metodologia que seja rigorosa, é claro que seja importante que seja rigorosa, porque precisamos de dados de qualidade que nos permita apoiar a tomada de decisões. Muito obrigado, Ernesto. Miri, alguma colocação? Bom, já estamos na reta final deste encontro. Pessoalmente, eu quero agradecer aos oradores por toda a informação que compartilharam conosco. Foram intervenções muito interessantes. Imagino que para todos foi importante, nos fez pensar e projetar além das necessidades ou das limitações que percebemos atualmente sobre sistemas de informação e como podemos pensar e quais são os desafios que têm esses sistemas pela frente para poder responder da melhor forma possível às situações em contextos de crise. Acho que nos deixaram algumas perguntas abertas para continuar pensando, principalmente naqueles aspectos que foram visibilizados a partir das necessidades que surgiram na pandemia de Covid-19, quais são os avanços e as limitações dos sistemas de informação dos países da região, que a partir da capacidade que tiveram de responder, de se adaptar às necessidades de informação, para poder fazer o segmento dos aprendizados e do ensino em contexto de ensino remoto, também para monitorar a volta à presencialidade e todas as necessidades que surgiram na pandemia, que permitiram trazer à agenda esse olhar, essa concepção dos sistemas de informação com sensibilidade às crises. Acho que nós que estamos mais vinculados com o mundo dos sistemas de informação, ficamos com uma série de interrogantes e desafios para pensar em termos de qual é o lugar do CIGED, os sistemas dos países, para poder responder a essas demandas, a essas exigências, e em que medida temos que pensar o sistema de informação que se expandam, que cresçam e incorporem novas dimensões, em que medida temos que pensar em sistemas mais flexíveis, como Ernesto dizia, em relação a poder incorporar levantamentos ad hoc para cobrir certas necessidades, até que ponto devemos fortalecer a relação dos sistemas de informação educacional com outros sistemas que convivem dentro do próprio âmbito da educação, como a Jennifer mencionou no início, em relação ao comportamento de silos, mas também pensar em informação multissetorial, a vinculação do âmbito de dados educacionais com outros setores como a saúde, a proteção social, etc. Em que medida os países estão em condições de poder transitar e construir uma agenda que permita converter, como Ernesto dizia, essa crise da Covid numa oportunidade para incorporar essas dimensões aos nossos sistemas de informação. E, finalmente, deixo o convite, fico com o convite da Miri, que os dados não devem dormir, devem estar sempre despertos e ativos e sempre respondendo a essas necessidades. Para encerrar, só quero compartilhar com vocês que, em colaboração, um convênio entre Orialc Unesco e o escritório do IP Unesco,
estamos realizando uma comunidade de especialistas em dados para o planejamento da educação, onde estamos convocando e convidando os especialistas e pessoas, funcionários públicos relacionados a essa temática, a se somar a esse espaço onde buscamos colocar na mesa e discutir e circular conhecimento em relação a essas perguntas. Particularmente, no próximo dia 23 de setembro, vamos gerar um espaço de uma oficina para a qual todos estão convidados, para poder conversar sobre os desafios que estão presentes nos sistemas de informação educacional, para poder se integrar e se articular com outras fontes de informação. Um tema que, evidentemente, foi um dos eixos centrais deste encontro. Então, fico feliz que possamos contribuir a partir de diferentes pontos para construir conhecimento e pensar sobre os desafios que temos pela frente, para os sistemas de informações mais úteis, mais alinhados às necessidades da política educativa. Com isso, eu encerro a minha moderação e passo a palavra à minha colega Natália Fernandes, que é especialista do Programa de Comunidades Práticas e coordena a rede de especialistas em política educacional da América Latina, para fazer o encerramento do evento. Muito obrigada a todos. Muito obrigada, Martim, e olá a todos e todas. Assim como nestes minutos finais e como Henry disse no início, este webinar é uma das muitas ações que desenvolvemos na rede de especialistas de política educacional do IPE. A rede de especialistas é a comunidade de prática do IPE, que junto com o Henry, nós temos o privilégio de desenvolver desde junho de 2019. A rede é um espaço de encontro virtual para funcionários e funcionárias da região, assim também para os formados de nossos programas de formação do IPE. Se vocês ainda não são membros da rede e gostariam de fazer parte dela, podem entrar nesse link que aparece agora no chat. O valor de participar em rede, em comunidades de prática, de aprendizado, de conhecimento, entre outros formatos possíveis, ganhou valor na última década e se tornou notório a diferença de trabalhar com outros e construir colaborativamente em tempos de pandemia. Através das redes e dos espaços de intercâmbio, vemos que juntos somos mais inteligentes. A cotidiano da pandemia, que não somente somos mais inteligentes juntos, mas também mais solidários. Esse é o espírito da nossa rede, oferecer esse espaço de encontro entre funcionários e funcionárias da região. E para isso, colocamos à disposição gratuitamente um conjunto de atividades para que vocês possam aproveitar essa comunidade. Essas atividades podem ser eventos online, como este webinar, diálogos técnicos regionais, oficinas regionais, fóruns de debates sobre diferentes assuntos, como primeira infância, educação secundária, educação e formação técnica profissional, educação e TICs, políticas docentes, planejamento de crises e o desenvolvimento, como dizia Martim, dentro da rede de uma comunidade de especialistas em dados para planejamento educacional que estamos desenvolvendo junto com a Aurealco Unesco Santiago, que vocês podem se inscrever através do link que está no chat também. Algo importante para que vocês tenham em conta, também estamos oferecendo um espaço que chamamos de mesa de trabalho. O propósito do encontro de uma mesa de trabalho é gerar oportunidades de cooperação sul-sul entre os países que, se quiserem, os países podem se unir para poder trabalhar em um tema de sua preocupação e poder progredir no planejamento desse tema específico. Essas mesas de trabalho são espaços virtuais, gratuitos, e que no IPE nós moderamos
para poder alcançar. Também saibam que a rede é bilíngue, espanhol e português, e contam também com uma versão de um aplicativo do sítio, que se vocês entrarem no sítio, vocês podem baixar o aplicativo é dali. Por último, queremos novamente agradecer a Miri, a Jennifer, o Ernesto e o Martim, a equipe de comunicação e a de eventos, a rede por tornar possível este evento. Muito obrigada a todos vocês por participar deste webinar. E tomando alguns dados em honra a esse evento, temos representação de mais de 18 países, para dizer alguns: Argentina, Bolívia, Brasil, Chile, Colômbia, Costa Rica, Guatemala, Honduras, Irlanda, Líbano, Espanha, Nicarágua, Panamá, são poucos, São Tomé e Príncipe, Uruguai. Temos muitos países que participaram, assim como outros organismos, a Agência Latino-Americana de Avaliação e Políticas Públicas, o Conselho Norueguês para Refugiados. Muito obrigada a todos os que nos acompanham. Não estou mencionando todos, me desculpem, mas muito obrigada pela participação. Saibam que o conteúdo desta sessão vai ficar gravada e à disposição no nosso canal do YouTube. No chat vamos compartilhar o link para que vocês possam acessar a atividade e aí também vão poder baixar o certificado de participação. E antes de terminar, como já é um belo ritual nos eventos do IPE, gostaria de pedir a todos e todas que olhem sorrindo para a câmera. Se não estiverem com a câmera ligada, podem ligar um pouquinho para termos uma foto do grupo e que isso fique como parte deste belo encontro que passamos no dia de hoje. Se todos estivermos prontos, podemos contar 3, 2, 1, um sorriso e já só tiramos a foto. Já me disseram que está tudo bem. E assim, com isso, encerro este encontro agradecendo muito a participação. Estamos em contato com todas as atividades que já mencionamos, que vamos realizar aqui no IPE. Para vocês, para nós, sempre é um prazer pensar essas atividades para continuar enriquecendo esta comunidade educativa. Até logo. Obrigada.